Saudações, meus irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para refletir no Evangelho do Mestre Jesus e que a sua paz esteja com todos nós. Dessa vez, o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Falando especificamente do trecho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que é citado, onde a passagem diz o seguinte: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então, meus queridos, nós vamos aqui trazer sobre esse trecho do Evangelho o comentário de Mateus. Ele traz alguns comentários, mas um deles é muito interessante. Nós sabemos que essa é uma prática também bastante desafiadora, que nós temos que buscar com muita perseverança o seu exercício, e isso passa por uma série de coisas, passa pelo nosso autoconhecimento, pela nossa reforma íntima, mas principalmente pelo nosso autoconhecimento. Quando nós reconhecemos a nossa humanidade, então temos talvez um pouco mais de humildade para poder reconhecer a humanidade do outro e saber que aquilo que, por um acaso, nos desagrade no comportamento do outro em relação a nós, talvez nós também sejamos capazes de fazer da mesma forma, ou se não da mesma, talvez sejamos capazes de desagradar alguém. E certamente que a melhor regra de conduta para que nós possamos pautar o nosso comportamento, de que forma eu poderia, de fato, praticar a caridade, o amor ao próximo da melhor forma. A melhor regra de conduta é exatamente essa. Uma regra sábia que o Mestre nos deixa para balizar o nosso comportamento, se nós buscamos viver bem e viver de acordo com a lei de amor que ele trouxe em seu Evangelho. Fazer ao outro aquilo que nós queríamos que ele nos fizesse. A partir desse momento, não resta nenhuma dúvida de como devemos nos comportar, de que coisas devemos abrir mão pelo outro, apenas nos colocando no lugar do outro e imaginando como gostaríamos de ser tratados ou que ele nos fizesse. Então, como essa prática é uma prática desafiadora, como eu dizia, nós vimos aqui um comentário de Mateus a esse trecho do Evangelho que se chama O Primeiro Passo. Nesse comentário, ele coloca diversas situações em que a regra áurea, que é essa do amor do Cristo, né? A regra áurea, ele comenta que ela é citada em verso e prosa, como se diz. Então, ele diz assim: em várias culturas, em vários países, gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos em torno da regra áurea. E aí, a partir desse momento, ele traz à tona que, apesar de ser tão decantado, tão explorado no bom sentido, tão citado, nós temos ainda muita dificuldade de aplicá-la nas mínimas coisas no nosso dia a dia, com as pessoas que estão muitas vezes próximas de nós, família, amigos, colegas de trabalho e a sociedade em geral. E aí ele começa pelos mais próximos. Começa dizendo que reclamar o auxílio dos outros nos pede primeiro prestar auxílio. Nos pede primeiro prestar auxílio. Ou seja, fazer aos outros o que queríamos que eles nos fizessem. Então, demos nós o primeiro passo. Quando nós conhecemos o Evangelho e estamos buscando segui-lo, então é necessário que, se eu já estou de posse daqueles ensinamentos, é necessário que eu possa buscar dar o primeiro passo, porque talvez o outro ou não tenha conhecimento, ou se tem, ainda também não está conseguindo praticar. Então, importa que nós possamos dar
o primeiro passo. Então, chama a atenção novamente Emmanuel para algum exemplo. Se nós temos dificuldade, então que nós olhemos mais uma vez a trajetória de Jesus e como ele se comportou diante da atitude da humanidade em relação a ele. A cada ofensa, ele perdoava e ainda nos convidava a fazer o mesmo. Nos convidava a fazer o mesmo. E tudo aquilo que o Cristo passou, que nós podemos utilizar como a nossa força para podermos buscar colocar em prática esse mandamento. E que isso se faz, como a gente sempre comenta aqui, num exercício diário. Mas buscando inspiração no Mestre, buscando inspiração no seu amor, naquilo que ele nos legou pelo exemplo. Um exemplo vivo. Ele esteve entre nós, encarnado, para deixar a lição mais preciosa, a lição do amor, da lei áurea, do mandamento áureo, do ensinamento áureo, sendo que da melhor forma, aliás, da única forma que de fato se pode ensinar de forma efetiva, que é através do exemplo. Ele viveu esse exemplo. Ele viveu esse exemplo e nos deixou. E ainda assim temos tanta dificuldade. Imaginemos se assim não houver sido. Vejamos que o que Emmanuel nos traz é a lembrança de que o Mestre fazia o bem despreocupado de retorno. Despreocupado de retorno. E há um outro trecho onde ele comenta que aqui já em O Evangelho segundo o Espiritismo, o fazer ao outro o que nós queríamos que ele nos fizesse e amá-lo como a nós mesmos, não nos blinda de sermos atingidos, de sermos decepcionados, magoados, machucados. E é aí onde reside a nossa dificuldade. Precisamos refletir nesse sentido, buscar seguir os passos do Mestre, e essa lei de felicidade que ele deixou é buscar nos inspirarmos no seu amor, sabendo que o mundo continuará sendo como é. Estamos ainda nesse planeta. Estamos no período de transição, mas ainda somos um planeta de provas e expiações, onde vivemos em contato com o mal. E aí as pessoas poderão mudar por si próprias, mas não necessariamente pela nossa atitude para com elas, pelo nosso ato, por exemplo, de perdoar, pelo ato de agir com elas como gostaríamos que elas agissem conosco. É possível até que, através do nosso exemplo, isso possa, sim, mobilizar alguns recursos de amor em outros irmãos, mas esse não deve ser o nosso propósito maior, já que, na maioria das vezes, muito provavelmente isso não acontecerá. E, finalmente, se nós estamos seguindo o Cristo, como foi dito agora há pouco, devemos nos espelhar nele, que fazia sem esperar retorno. E se nós queremos, então, crescer, dar mais um passo na nossa caminhada evolutiva, o trabalho e o melhoramento tem que ser nosso. Eu preciso me ocupar da minha própria reforma íntima, eu tenho compromisso em me melhorar e tive acesso às verdades do Evangelho, portanto, minha responsabilidade comigo mesma é maior. Assim, falando neste mundo ainda de provas e expiações, onde o mal ainda está entre nós, vamos aqui trazer, nas instruções dos Espíritos, do mesmo capítulo, a caridade para com os criminosos. É outra lição muito importante, muito bonita, que o Espírito Isabel de França, em 1862, em Havre, traz justamente uma reflexão sobre a caridade com os criminosos. Ela traz aqui o extremo dos criminosos, mas nós podemos imaginar e pensar em toda uma gradação de caridade. Apenas uma ofensa, algo que tenha nos prejudicado, já nos parece tão difícil aplicar a caridade, imagine com os criminosos. Então, alguns pontos que essa mensagem espiritual nos traz são bem importantes de serem destacados.
O primeiro deles é que a nossa forma de julgar ainda é uma forma muito limitada. Muito limitada, porque por mais que, por exemplo, sendo espíritas, alguns de nós saibamos da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados com seus níveis evolutivos, ainda temos uma visão muito limitada em relação ao julgamento. Ainda temos a tendência a nos prender a esse mundo material, à justiça, conforme a nossa visão apenas dessa existência. E então, muitas vezes, nos precipitamos a julgar determinados crimes que, se não os cometemos hoje, talvez tenhamos cometido em algum outro momento das nossas existências. E mais, o outro ponto que se chama a atenção aqui é que, na realidade, tantas faltas que aos nossos olhos, faltas nossas, são simples, aos olhos de Deus, de acordo com o nosso histórico reencarnatório, de acordo com o conhecimento que temos das verdades espirituais, não seriam tão leves assim. E, às vezes, algo que é um crime aos nossos olhos, também de acordo com o histórico de cada um, tem no Tribunal Superior, que é regido pelas leis eternas e imutáveis do universo, tem lá as suas implicações, as suas, digamos assim, os seus recursos, talvez atenuantes, coisas que nós não podemos ter acesso sobre a vida do outro. Um outro ponto também muito importante, muitíssimo importante, é que, quando na realidade nós estamos convivendo com os criminosos, é para, em primeiro lugar, porque nosso nível evolutivo nos trouxe a um planeta, a um mundo, onde há, então, a convivência com os criminosos. Significa que nós temos este mesmo o nosso nível evolutivo é compatível com estarmos convivendo com esses irmãos, que, dizem os espíritos, são tão filhos de Deus como nós, são tão nossos irmãos como quaisquer outros. E também que eles estão aqui para nos ensinar, para que possamos aprender com eles, nos lembrando, talvez, não lembrando conscientemente, mas em nosso inconsciente, esses casos e suas atitudes falarão ao nosso passado, para que possamos, então, trabalhar o nosso lado luz e irmos cada vez mais nos distanciando de algumas sombras que talvez tragamos de outras existências. Além disso, a espiritualidade aqui chama a atenção para o tipo de caridade que se pode praticar, que vai muito além da esmola, e ainda a esmola que venha com uma palavra de consolo ou algum outro tipo de auxílio, de instrução, mas que a caridade pode consistir numa palavra, num conselho, numa orientação. Mas veja, nem sempre nós temos acesso a, por exemplo, um criminoso propriamente dito, por não poder, por não querer, por uma série de razões, de segurança e tantas outras. E aquela pessoa muitas vezes não está nem preparada. Mas nós temos uma forma, e aí a espiritualidade nos traz essa sugestão belíssima, nós temos uma forma de auxiliá-los, que é orando por eles. E vejamos, meus queridos, que até nisso ainda temos dificuldade, ainda temos muito a caminhar. Certamente porque nos encontramos hoje numa situação feliz de buscarmos o bem e nos alegrarmos com ele, talvez tenhamos dificuldade de enxergar naquele outro um filho de Deus. E que, longe de compactuar com o mal e de estimulá-lo e abrir, então, o campo aos maus, como se diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, longe disso, nós estamos, pelo contrário, utilizando a nossa humildade e o recurso que nós temos para ajudar, um recurso poderosíssimo que é o recurso da prece. Então, assim fazendo, nós estamos dando uma oportunidade para que sejam levadas em conta algumas outras coisas, porque aqui estamos e não somos de todo maus. Temos o lado luz e o lado sombra. Esses irmãos que estão envolvidos com o crime, e esse crime, vou abrir aqui um leque,
não vai somente o crime, aquele crime ordinário, comum, de roubos e outras coisas, mas vai o crime em geral, no prejuízo a outrem, sobretudo no prejuízo a um número maior de pessoas. E isso se estende a praticamente todos nós, porque temos em nós ainda defeitos que, na invigilância, ou dependendo do histórico de cada um, podemos cair ainda em alguma coisa da qual já talvez pensássemos estarmos livres. Mas, independente disso, se muitos de nós estamos aqui buscando o bem, vivendo pelo bem, muitos dos nossos irmãos, como eu dizia, que estão no crime, poderão ser auxiliados com a prece, como falei, e, ao mesmo tempo, nós estaremos nos postando humildemente diante do Criador, pois, mesmo sem nos lembrarmos, certamente passamos por períodos tão difíceis ou mais difíceis que esses. Então, a caridade com os criminosos é um trecho muito bonito, porque a espiritualidade nos chama a atenção. São irmãos que estão no plano espiritual, espíritos superiores que vêm nos trazer esses ensinamentos, e eles estão, nesse momento, praticando a caridade, e eles chamam de caridade sublime aquela que Jesus ensinou, que é, de fato, a caridade que se faz para com todos. Será, então, que Jesus, quando a espiritualidade aqui traz que o seu ensinamento sublime era amar a todos, indistintamente, será que a espiritualidade nos propõe deixar os criminosos sem responder pelos seus atos? Absolutamente não. Tudo isso é na terra, assim como é nas leis divinas. Se nós respondemos pelos nossos atos enquanto espíritos imortais, na vida terrena, as leis precisam ser aplicadas para que haja a harmonia da vida em sociedade. O que se pede é apenas que, ao invés de destilar o ódio e enviar para eles sentimentos que não nos pertencem, não os sentimentos, mas o julgamento. E aí, o julgamento que não nos pertence, enviarmos sentimentos de ódio, que além de nos adoecer, nos fará sintonizar com as faixas contrárias à lei de amor e caridade. Ao invés de fazer isso, enviemos uma prece, entregando a Deus o julgamento. Então, queridos, assim, lembrando desta frase, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, nós vamos trazer que Emmanuel nos diz, aqui no final da sua reflexão, muito claramente, o texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazer. E que a paz do Mestre esteja com todos nós. Vamos dar o primeiro passo sempre que possamos. Luz, paz e muito amor a todos.